Oi, gente, boa tarde. Como vocês estão? Pelo menos uma pessoa coloca aí no chat como tá, para não ficar no vácuo, por favor. Por favor. Ah, sim, obrigada, gente. Gente, sejam muito, muito, muito bem-vindos ao segundo dia. Olha aí, a Natália já colocou, segundo dia da Semana dos Calouros. Hoje tá, ó, supimpa. Tô bem, tô bem. Que bom, gente. Ansiosa para conhecer os calouros. Olha aí, a Júlia, nossa primeira palestrante, já está se manifestando. Bora lá, gente. Vou me apresentar primeiro. Me chamo Mônica Pimenta, eu sou a vice-presidente do Centro Acadêmico de Engenharia de Bioprocessos e já fui a presidente, mas isso da gestão passada. Agora eu estou aqui só para auxiliar a Giovana mesmo nessa presidência. Também sou, isso é uma curiosidade, né? Diretora regional Norte, Nordeste e Centro-Oeste da FENEB, que foi apresentada ontem para vocês. Então, eu sou uma pessoa bem engajada no meu curso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem conversar comigo. Não pude participar ontem representando a FENEB, mil desculpas, eu tive imprevisto, mas acredito que o Davi e a Bruna me representaram bem, né? Fiquei ouvindo rumores de que eles foram ótimos, então é isso, gente. Bom, vamos lá, vamos começar. Acho que a Júlia já quer conhecer vocês, está ansiosa? Vamos lá, gente, eu vou fazer uma breve apresentação da Júlia, tá bom? A gente sabe que os currículos Lattes, eles são bem resumidos aqui pra gente, ok? Porque as pessoas geralmente são muito, muito competentes e têm um currículo extenso, já puxando o saco. Vamos lá, Júlia Lima possui bacharelado em biotecnologia pela Universidade Federal do Pará, atuou como bolsista de iniciação científica nesse período no Centro de Genômica e Biologia de Sistemas. Atualmente, ela cursa formação pedagógica em ciências biológicas pela Uniaselv, possui especialização em andamento em biologia molecular e genética forense no Instituto Nacional de Perícias e Ciências Forenses e é estudante de mestrado no programa de pós-graduação em biotecnologia da UFPA, CAP 5. Nossa, gente, vou continuar, tá? Que é muita coisa. Atuando no Centro de Valorização de Compostos Bioativos da Amazônia, ela possui experiência em microbiologia, biologia molecular, genética de micro-organismos, compostos bioativos de matrizes vegetais e suas aplicações biotecnológicas. Agora eu vou deixar ela expor isso para vocês, tá bom? Oi, Júlia, boa tarde. Boa tarde, gente. Vocês estão me escutando? Responda, gente. Sim, Júlia, dá para te escutar. Tá. Então, gente, é um prazer. Eu adoro conhecer os calouros. Sou muito empolgada também. Amo muito o curso de biotecnologia. Também adoro o pessoal de bioprocessos. Mas eu puxo o saco do meu curso, né? E eu adoro estar participando da Semana do Calouro. Já participei como calouro, já participei como organizadora, também já fui presidente do centro acadêmico de biotecnologia, e é um prazer, uma honra para mim estar aqui como convidada hoje para palestrar para vocês, para conversar um pouquinho com vocês. Me pediram para falar sobre um assunto que eu adoro, mas eu abrangi um pouco o tema da palestra, né? E deixa eu colocar para apresentar aqui. E eu falo muito, gente, então se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão aí no chat, pode me interromper, porque eu perco o controle da fala. Vocês estão vendo a apresentação? Júlia, só reforçando aqui, a gente está vendo que se alguém tiver qualquer dúvida, é para colocar aqui no chat, que eu vou fazer essas perguntas para a Júlia no final da apresentação. Isso. Tá. Pode ir lá. Então é isso, gente. Então, o tema da nossa palestra hoje vai ser bem geral, tá? A gente vai falar um pouco sobre as aplicações da genética e biologia molecular na biotecnologia. Então, como eu fui apresentada aí pelo meu currículo, os 4 anos de iniciação científica eu trabalhei no laboratório de genômica, então eu tive muito contato com técnicas de biologia molecular, de micro-organismos, trabalhava com cianobactérias. No mestrado agora,
Não atuo mais diretamente na área da genética, estou trabalhando mais com aplicações de compostos bioativos, compostos antioxidantes, de matrizes vegetais, trabalho com cacau da Amazônia, mas a genética é um amor, e eu faço especialização nessa área de genética e biologia molecular. Eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre várias coisas que vocês vão ver ao longo dos cursos, tanto de biotecnologia quanto de engenharia de bioprocessos, em várias disciplinas. Então, eu fiz um apanhado geral das áreas da genética, dessas técnicas, para a gente conversar um pouquinho hoje, para vocês verem como existe biotecnologia em tudo no nosso dia a dia. Então, começando para contextualizar, né, a gente vai falar de genética e biologia molecular. Então, existem 3 tipos de genética. A genética clássica, que é aquela genética que vai estudar os genes através do acompanhamento da herança, das características, que é aquela genética que a gente tem mais contato no ensino médio, é a genética do mendelismo, né, da transferência da hereditariedade. A gente tem também a genética de populações, que é quando esses genes eles são estudados para avaliar a variabilidade entre indivíduos de um grupo de organismo ou entre populações, né, entre as populações dos diferentes continentes ou entre espécies diferentes. E a gente vai focar um pouco mais hoje na genética molecular, que é uma área mais recente da genética, né, onde os genes são estudados por isolamento, sequenciamento e manipulação do DNA. E a partir daí a gente pode examinar um pouco do produto da expressão gênica. Isso só é possível graças à biologia molecular e às suas técnicas, né? E a biologia molecular nada mais é do que o estudo das bases moleculares dos fenômenos biológicos, ou seja, como as moléculas são sintetizadas, como elas são modificadas, quais são os mecanismos, quais são as interações entre as moléculas. Então, a genética molecular, ela só foi possível a partir da descoberta da estrutura do DNA. Vocês devem conhecer, né, o nosso lindo DNA aqui, a nossa dupla hélice formada por ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas. E a descoberta dessa molécula como transmissor da informação biológica, ela é já relativamente recente. Então, Mendel descobriu que a herança era passada de geração para geração, que as características eram transmitidas, mas até então ninguém sabia dizer qual era a molécula responsável pela transmissão da hereditariedade. Se eram proteínas, se era DNA, se era açúcar, se era lipídios, né? E foi comprovado que o DNA é responsável por essa transmissão. E a partir da descoberta da estrutura do DNA, a gente pôde descobrir um pouco também sobre como ele se replica e como ele forma proteínas, como essa informação biológica ela é passada de célula para célula, de organismo para organismo, né? E a gente sabe hoje que a informação biológica é gerada através de 2 processos básicos. Primeiro, a transcrição, né, do DNA em uma molécula de RNA mensageiro, e depois a tradução desse RNA mensageiro em proteínas. Então, quando a gente olha um organismo, quando a gente olha o fenótipo de um organismo, ele é basicamente a expressão de proteínas daquele organismo. Essas descobertas levaram a gente a entender 2 coisas muito importantes. Primeiro, que o DNA é o sistema de armazenamento de informação em praticamente todos os organismos, né, com exceção de alguns vírus, como, por exemplo, o vírus do SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA. Oi? Oi, desculpa, é que o slide não está passando. Tá, eu estou no slide genética molecular. Nossa, mas não está abrindo aqui pra gente. Só está naquela parte inicial, sabe, do PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Dá para ver agora? Dá sim. Tá. Então, a gente descobriu que o DNA é o sistema que armazena essa informação em praticamente todos os organismos. E outra coisa muito interessante também é que o código genético, né, a forma como essa informação é transmitida, é basicamente a mesma em todos os organismos. Isso é muito interessante. É isso que permite que a gente use hoje o DNA para fazer aplicações de DNA recombinante, de engenharia genética, organismos transgênicos, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, com o estudo das sequências de DNA, é possível a gente identificar os componentes de um gene, né? Um gene, ele, apesar dele ser, a principal função dele ser produzir RNA mensageiro para expressar proteína, apenas 1% dos genes codificam proteínas, como a gente pode ver aqui nesse gráfico colorido, tá? O nosso DNA, ele é formado por sequências que antes eram conhecidas como DNA lixo, porque até então não se sabia qual era a função dela nos organismos. E hoje a gente já conhece um pouco, mas ainda há muito para ser estudado, né?
Então, 1% está relacionado com a codificação de proteínas, 4% está relacionado com a expressão de RNA mensageiro, que são regulatórios do sistema de expressão gênica, 45% são sequências repetidas, são repetições baseadas em transposões, que são tipos de repetição que se movem no nosso genoma. 6% é heterocromatina, que é um DNA que é extremamente condensado nos cromossomos, geralmente fica aqui próximo do centrômero, dos telômeros, e outras sequências. Então, isso é muito interessante, porque a gente percebe o quanto a gente sabe pouco sobre o DNA. Através da genética molecular, a gente pôde descobrir como ocorre a transmissão. Está passando já, gente? Desculpa até ficar interrompendo, é que não está passando de novo. Você comentou do gráfico e a gente não estava vendo. Não viu. Agora apareceu? Eu acho que talvez se você passar com o mouse, acho que melhore. Deixa eu ver. Passou agora? Não. Gente, é normal. Coisas do EAD. EAD. E agora, tá passando? Não. Não? Não. Então vou apresentar assim, tem problema? Assim vocês conseguem ver? Sim. Quando eu passo? Tá dando para ver aí, gente? Tá sim. Pronto. Então, gente, o gráfico que eu estava falando para vocês era esse gráfico aqui, ó, tá? Só para mostrar a distribuição das sequências do nosso genoma e que apenas 1% dos genes codificam proteínas. Todo o resto está relacionado com outras funções. É para quebrar aquele estigma de que o nosso DNA está lá simplesmente para expressar proteína. Tem muita coisa, muita informação que a gente ainda não conhece exatamente qual é a função. Passou aí para vocês? Passou, gente? Só alguém só confirma. Passou. Tá. Então, a partir da genética molecular, a gente pode descobrir como essa informação genética ela é passada de célula para célula. Como eu consigo passar a informação genética? Isso só é possível devido à replicação do DNA, né? A transferência de cópias idênticas do DNA de uma célula para outra, de um organismo para outro. E existem várias enzimas envolvidas nesse mecanismo, né? A primeira etapa de replicação do DNA é você desfazer essa dupla fita, né? Quem é responsável por fazer esse processo é uma enzima chamada helicase, que vai descompactar, vai desfazer essas ligações de hidrogênio entre as bases e vai permitir que eu tenha acesso a essa minha sequência de DNA. Depois eu tenho a ação de um pequeno pedaço de RNA, que é chamado de primer, que nada mais é do que um iniciador. O primer ele vai marcar onde o meu processo de replicação vai iniciar dentro dessa sequência. Ele é produzido por uma enzima chamada primase, né? E ele vai atuar como esse ponto de partida para a síntese da nova fita. Depois, a enzima DNA polimerase é responsável por se ligar aqui no meu DNA e produzir uma nova fita, adicionando nucleotídeos aqui por complementariedade de bases, no sentido 5' 3'. Finalmente, no final, quando essa nova fita está pronta, vem a ação de uma enzima DNA ligase, que vai ligar essa dupla fita, né? E a gente chama esse processo de replicação semiconservativa. Por quê? Eu tenho uma dupla fita original de DNA, que vai ser replicada, e no final eu vou ter 2 moléculas de DNA, cada uma conservando uma fita original, né? Conservando metade, por isso que semiconservativo. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o processo de replicação do DNA, ele é a base para uma das técnicas mais importantes da biologia molecular, que desde que foi descoberta até hoje, tem diversas aplicações, e vocês vão perceber o quanto é comum na vida de vocês essas aplicações, sem nem a gente perceber. É o que a gente chama de PCR, a reação em cadeia da polimerase. A PCR é uma técnica que vocês vão ver ao longo do curso inteiro, vocês vão ter contato com ela. E se tudo der certo, vocês terão aula prática sobre isso, porque é uma prática básica da genética, da biologia molecular, básica para a biotecnologia, a partir dela que a gente faz todo o resto. Tá? E nada mais é do que uma técnica para fazer muitas cópias de uma região de DNA, como se eu pegasse uma sequência e fosse batendo o xerox dela, amplificando aquilo várias vezes. E assim como na replicação do DNA em vivo, a gente tem a atuação de uma enzima DNA polimerase,
com a diferença de que ela é isolada de um organismo chamado termos aquáticos, que é um organismo que vive em ambientes extremos, então suporta temperaturas muito altas, por isso ela é chamada de TAC polimerase. E essa TAC, assim como o ADNA polimerase em vivo, também precisa de um primer, que é para marcar onde ela vai começar esse processo de replicação, né? E o que é um primer? Gente, um primer nada mais é do que uma sequência de nucleotídeos pequena, uma sequência de 20 nucleotídeos. Então, o que acontece? Eu tenho aqui um DNA molde, uma sequência de DNA, que é uma região de interesse. Por exemplo, um gene que codifica uma proteína, por exemplo, a insulina humana. Eu quero amplificar essa região. Então, eu vou ter 2 primers atuando nessa sequência, eles vão marcar o meu gene de interesse, e a partir daí, a TAC DNA polimerase, ela vai entender que é aquela sequência que eu quero amplificar e vai alongar a minha sequência adicionando nucleotídeos. Então, para cada gene de interesse, a gente utiliza 2 primers, né? Como é que ocorre essa reação? Então, a PCR, basicamente, a gente precisa de uma amostra de DNA, dos primers, dos nucleotídeos, que é assim que a TAC DNA polimerase vai inserir essas moléculas para crescer essa minha cadeia de DNA, né? A mini enzima, uma solução tampão para simular as condições ótimas para essa enzima atuar. E um equipamento chamado termociclador. O que é o termociclador? Em vivo, dentro de uma célula, como eu falei para vocês, a gente tem a atuação de outras enzimas fora a DNA polimerase. A gente tem a primase, a helicase, a girase. Aqui na nossa reação, em laboratório, a gente usa a temperatura para substituir a função dessas enzimas. Então, ao invés da enzima, de uma enzima atuar na quebra das ligações de hidrogênio, a gente aumenta a temperatura para 95 graus, que a gente chama isso de desnaturação. Então, essa dupla fita ela vai se desfazer. Depois, a gente vai para uma temperatura de 55 graus Celsius, que é uma temperatura ótima para os primers se ligarem na minha sequência, né? E eles vão se anelar aqui por complementariedade de bases, né? A com T, C com G. E depois a gente coloca na temperatura ótima para a TAC DNA polimerase atuar, que é 72 graus Celsius, para fazer a síntese dessas novas cadeias. Tá, Júlia, mas para que eu quero fazer isso, né? Para que eu vou fazer um monte de cópias de DNA? Então, gente, o objetivo da PCR é fabricar uma quantidade suficiente de DNA para que a gente possa aplicar isso de outra maneira. Né? E esse DNA ele pode ser enviado para sequenciamento, para uma eletroforese, para clonagem. A gente vai ver como isso é feito. Então, basicamente, numa reação de PCR, você tem uma cópia de DNA de interesse e ele vai sendo amplificado exponencialmente, de forma que com 30 ciclos de PCR, eu tenho mais de 1 bilhão de cópias de DNA. Né? Isso é muito interessante. Algumas aplicações dessa técnica que a gente pode ver é a amplificação de genes associados a desordens genéticas. Então, como é feito o diagnóstico de doenças genéticas? Através de uma PCR. Né? Outra forma também de aplicar é a utilização em teste de pré-natal, porque a quantidade de DNA fetal é muito limitada. Então, você consegue extrair DNA do sangue da mãe, da placenta, e você consegue realizar, por exemplo, uma sexagem fetal a partir da 8ª semana. Não precisa esperar tantos meses para fazer uma ultrassonografia. Então, aqui tem um exemplo de um laudo para vocês, o resultado de exame de sexagem fetal. Como eu descubro se o bebê é menino ou menina? Simplesmente amplificando o marcador de um cromossomo Y. Ou seja, se o meu DNA tiver cromossomo Y, ele vai ser amplificado. Então, entende-se que é um menino, né? Sexo masculino. Se não houver amplificação nenhuma, se não houver sinal de amplificação, significa que o feto não tem essa sequência de DNA. Então, sugere-se que é do sexo feminino. Outra aplicação interessante da PCR é nas ciências forenses, né? As ciências forenses, a gente trabalha com amostras, às vezes, de cena de crime ou cenas de desastre, como naufrágio, incêndios. Então, a quantidade de amostra que você tem para analisar é muito pequena. Às vezes é uma amostra de osso, uma amostra de dente, você não tem sangue e abundância para fazer uma análise. Então, graças à amplificação por PCR, eu consigo identificar sequências de DNA, mesmo que em quantidades muito pequenas. Mesmo de uma gota de sangue, de sêmen, de fio de cabelo, eu consigo pegar uma pequena quantidade de DNA,
amplificar isso para eu poder usar na identificação das pessoas desaparecidas, por exemplo, identificação de restos mortais, resolução de crimes sexuais, porque a gente pode comparar o DNA que foi encontrado numa vítima com o DNA de um suspeito. E isso serve tanto para condenar criminosos como para livrar pessoas que são acusadas falsamente. Então, no Brasil, nós temos atualmente um Banco Nacional de Perfis Genéticos. Dentro desse banco de perfis, a gente tem perfis tanto de pessoas desaparecidas quanto de criminosos. E a gente tem, ao longo dos anos, muitos crimes sendo resolvidos através desse tipo de análise. A gente coleta um DNA numa cena de crime, né? E a gente contrapõe com o banco de perfis genéticos e, às vezes, dá um match, que a gente chama, né? Às vezes, a gente consegue identificar o autor do crime porque o perfil dele está depositado no banco de perfis genéticos nacional. Então, isso é muito interessante, é um avanço muito importante para a justiça brasileira, é uma ferramenta muito importante para resolver crimes. E uma técnica mais, né, recente, que está mais em alta aí, que todo mundo já ouviu falar, é a PCR para identificar patógenos, né? E serve tanto para patógenos de bactéria como do vírus no corpo de um paciente. Né? Se o patógeno estiver presente na amostra, a gente vai conseguir amplificar regiões do DNA a partir de uma amostra de sangue ou tecido, e a gente vai conseguir conferir se aquele paciente está ou não infectado com o meu patógeno. Então, a PCR é o padrão ouro para a detecção de SARS-CoV-2 hoje, que está sendo utilizado, né? Que é aquele exame que a gente tem o swab, né, do nariz, aquela leve cutucada lá no cérebro, e a gente consegue coletar isso, né? A diferença da técnica de PCR para análise de SARS-CoV é que, como o SARS-CoV é um vírus de RNA, eu não posso fazer direto uma PCR do RNA. Então, o que acontece? Antes de eu submeter esse material genético a uma amplificação, ele passa por uma reação que a gente chama de transcrição reversa. O que é a transcrição? É você pegar uma fita de DNA e transformar no RNA mensageiro, certo? A transcrição reversa é você pegar uma fita de RNA e formar uma fita complementar de DNA, né? E é uma enzima que faz isso, chamada transcriptase reversa. A gente chama esse DNA de DNA complementar, cDNA. Ele é complementar a minha sequência de RNA. E a partir desse DNA, eu consigo fazer uma reação de PCR, e se esse patógeno estiver presente na minha amostra, eu consigo mostrar, né, o teste dá positivo. Caso ele não esteja presente, o teste dá negativo, né, não reagente. Posteriormente à PCR, né, a gente pode fazer uma eletroforese em gel. Também é outra técnica que vocês vão ver muito, vão ter muito contato, é uma técnica simples, mas também tem diversas aplicações. Então, o que é a eletroforese em gel? É uma técnica usada para separar fragmentos de DNA de acordo com o tamanho e carga, através de um gel, né? Esse gel, ele é geralmente feito de agarose, que é um polissacarídeo. Aqui vocês podem ver esse pozinho branco que está sendo pesado, é a agarose. Comercialmente, ele é vendido assim. Então, no laboratório, o que a gente faz? A gente dilui essa agarose em um tampão. Uma solução tampão nada mais é do que água com alguns sais para equilibrar o pH dessa solução, tá? E manter as propriedades que a gente precisa. E a gente faz como se fosse uma gelatina. A gente pega essa mistura, aquece no micro-ondas para que a agarose dissolva nesse tampão. Depois a gente despeja essa solução numa forminha, que é essa forminha aqui de gel, bonitinha. E quando ela esfria, ela vira um gelzinho sólido, mas ligeiramente mole. Bem parecido com uma gelatina mesmo. Tá? Molecularmente, o gel é uma matriz. É essa matriz azulzinha que a gente está vendo aqui, formada por moléculas de agarose, e ela forma poros. E através desses poros, a gente consegue que as nossas moléculas passem, né? E por que ela separa as moléculas por tamanho? Porque as minhas moléculas menores têm maior facilidade de atravessar esses poros, enquanto as moléculas maiores vão ter maior dificuldade e vão ficar aqui na parte superior. Então, o que a gente faz? Depois que o nosso gel está pronto, a gente coloca um pente, que a gente chama, que é como se a gente furasse esse gel para fazer pocinhos. Aqui eu não sei se dá para ver direito, mas tem alguns pocinhos aqui no gel, ó, tá? E é nesses pocinhos que a gente vai colocar a nossa amostra de PCR, por exemplo, ou uma amostra de extração de DNA. Porque você faz uma PCR dentro do tubo de ensaio no laboratório e o DNA ele não é visível ao olho nu, então você não sabe se a sua reação de amplificação funcionou ou não. Então você precisa fazer uma eletroforese para visualizar se a sua amplificação funcionou. Então, esse gel ele vai ser colocado dentro de uma caixinha
essa caixinha ela vai ter 2 eletrodos, um polo positivo e o outro polo negativo, né? Não sei se vocês lembram, mas o DNA ele tem carga negativa, né? Devido à estrutura dele, ele é formado por uma pentose, uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina, e um grupo fosfato. Esse grupo fosfato, ele tem uma carga negativa e ele confere essa carga negativa para a nossa molécula de DNA. Então, quando eu aplico uma corrente elétrica dentro dessa caixinha, onde está a minha amostra de DNA, o meu DNA ele vai correr, literalmente correr, do meu polo negativo para o polo positivo, né? Para o polo oposto. E assim a gente consegue separar esses fragmentos, né? Aqui tem uma foto do gel pronto, né? Depois de corrido. Então, quando essa amostra corre no gel, ela vai formar uma banda. O que é uma banda? É isso aqui, ó. O que é uma banda? Nada mais é do que uma região que contém muitas e muitas cópias do DNA de interesse. Então, como eu falei para vocês, o DNA ele não é visível a olho nu. A PCR é importante por isso, porque você amplifica tanto aquela região que você consegue visualizar. Então, aqui tem uma concentração muito grande da minha molécula de DNA, a ponto de eu conseguir visualizar. Como vocês viram, o gel é transparente, né? Então, a gente precisa usar o brometo de etídio, que é um agente que vai intercalar o DNA, e quando eu exponho ele à luz ultravioleta, ele floresce. Ele forma essas bandas fluorescentes e permite que a gente visualize, né? Geralmente, a gente coloca também no gel um marcador de peso molecular, um padrão, ou seja, uma amostra de DNA que eu conheço a fragmentação, né? Aqui, quando eu falo tamanho, pares de base, é quantas bases essa sequência tem, quantos A, T e CGs, tá, gente? Então, aqui, por exemplo, eu amplifiquei um fragmento que tem 162 pares de base. E a gente usa esse marcador para ter uma noção, mais ou menos, do tamanho e da quantidade de DNA que eu tenho na minha amostra. Então, quando a gente compara as bandas de uma amostra a essa escada de DNA, a gente determina esse tamanho aproximado. Então, para que serve a eletroforese? Uma aplicação também das ciências forenses da eletroforese é quando você quer comparar o DNA, por exemplo, encontrado numa cena de crime, né? Você tem um DNA que você colheu lá numa cena de crime e você tem 3 suspeitos. Então, você faz uma PCR, amplifica o DNA dos 3 suspeitos, amplifica o DNA da cena de crime e compara, né? Compara através de uma eletroforese. Então, assim é que vai aparecer o nosso gel. Aqui eu tenho o DNA da minha cena de crime e eu tenho 3 suspeitos. E por comparação das bandas no gel, a gente consegue relacionar qual suspeito coincide com o DNA que foi encontrado na cena do crime. Outro teste também é o teste de paternidade. É através da eletroforese que a gente consegue comparar, por exemplo, aqui um filho, né, que tem esse perfil de genes, de bandas, a gente tem a mãe e tem 5 supostos pais. Então, quando a gente faz uma eletroforese, a gente consegue comparar aqui, né, quais bandas estão presentes no filho e no suposto pai, para dizer quem é que tem a maior probabilidade de ser pai dessa criança. A partir daí, então, a gente também pode usar uma reação de PCR, um DNA amplificado, para sequenciar o DNA. Então, o sequenciamento também é uma técnica que está bem alta, né? Porque a gente viu o sequenciamento do COVID, o sequenciamento do SARS-CoV, que foi feito por uma brasileira. Então, o que é sequenciar o DNA? É você determinar a sequência de nucleotídeos, ou seja, determinar essa sequência de A, T, C, Gs, como eles se organizam dentro de um gene, dentro de um fragmento de DNA. A técnica mais comum para fazer isso é o método que a gente chama de Sanger, tá? É uma técnica mais antiga e envolve também a produção de muitas cópias de uma região-alvo que você quer sequenciar. Então, é muito similar à replicação do DNA numa célula ou uma PCR, né? Então, a gente tem aqui, do mesmo jeito que lá na PCR, a gente tem o DNA que a gente quer amplificar, a gente tem um primer, a gente tem uma enzima DNA polimerase. Qual é a diferença? A diferença é que os nucleotídeos que vão ser adicionados nessa reação, eles são marcados com uma fluorescência. Cada fluorescência está relacionada a uma base. Por exemplo, a fluorescência alaranjada está relacionada à timina, a azul está relacionada à citosina, a verde à adenina. E quando eu vou fazer minha reação de amplificação, eu consigo identificar que essa base aqui do final é uma guanina, essa é uma guanina, essa é uma timina. Depois que eu consigo fazer essa reação, eu vou passar por um processo de eletroforese, assim como a gente acabou de ver, da mesma forma, só que ao invés de eu utilizar um gel, eu utilizo um capilar,
ou seja, um sistema um gel bem fino que consegue separar com uma alta resolução esses fragmentos. E eu vou ter um detector e um laser que vão detectar essa fluorescência, né, em cada um desses fragmentos. Então, eu tenho um sistema que vai me gerar um cromatograma, ou seja, vários picos de fluorescência, e a partir desses picos de fluorescência, eu consigo ter acesso a qual é a sequência do meu DNA. Eu sequenciei o meu fragmento. Existem também outras técnicas que a gente chama de sequenciamento de nova geração. O sequenciamento de nova geração, na verdade, ele não é uma técnica, é um conjunto de tecnologias que são utilizadas para sequenciar DNA e RNA, que hoje em dia já é possível sequenciar, inclusive, o RNA. E eles têm em comum algumas características, né? Eu coloquei aqui o autoparalelismo. O que significa? É como se eu estivesse fazendo várias reações de Sanger ao mesmo tempo. São várias reações de sequenciamento simultaneamente. Uma microescala, porque eles são feitos em equipamentos muito pequenos. Você pode, às vezes, sequenciar um genoma humano, por exemplo, em um chip parecido a um chip de celular, muito pequeno. Ele é muito rápido, porque pelo fato de você fazer vários sequenciamentos ao mesmo tempo, você aumenta muito a velocidade, né, do sequenciamento, tem um baixo custo e utiliza sequências de menores comprimentos. O que isso significa? Eu tenho aqui um genoma, né? O genoma é muito grande. Por exemplo, o genoma humano tem 3 bilhões de nucleotídeos. Então, antes de sequenciar, de ler essa sequência tão grande, eu preciso quebrar essa sequência. Então, eu quebro a minha sequência de DNA em vários fragmentos menores, quebro em posições aleatórias, né? Vários fragmentos menores. Por isso que a gente vai ter vários sequenciamentos sendo feitos ao mesmo tempo. Eu vou sequenciar cada fragmento pequeno desse. Depois que eu sequenciei todos esses fragmentos, é como se a gente tivesse que montar um quebra-cabeça. Agora eu vou pegar e vou ver qual deles tem correspondência, né, um com o outro, e a partir daí eu vou montar uma sequência consenso. Montar um quebra-cabeça e montar uma sequência consenso. Então, eu reconstruo aquela sequência original. Quebro, sequencio, depois eu reconstruo. Isso traz alguns problemas, porque nem sempre você consegue recuperar todas as sequências e você acaba deixando gaps, que a gente chama, são esses buracos no meio da sequência. Né? Mas o sequenciamento de nova geração é uma revolução tecnológica da biotecnologia. E existem 3 gerações, né? Alguns autores classificam em 4 gerações. Então, a primeira geração de sequenciamento é aquela que a gente conversou, que é o sequenciamento Sanger, que vai utilizar a fluorescência, utiliza a eletroforese. A gente consegue sequenciar fragmentos de 500 a 1.000 pares de bases, né? A segunda geração já é o que a gente chama de high throughput, já essa tecnologia que utiliza essa paralelização, esses vários sequenciamentos ao mesmo tempo. E como eu tenho que fazer aquela fragmentação, eu consigo sequenciar fragmentos menores, de 50 a 500 pares de base. E as gerações mais recentes de sequenciadores são sequenciamentos de sequências longas, ou seja, eu consigo pegar fragmentos de 1.000 pares de base ou maiores e sequenciar inteiros. Inclusive, eu consigo hoje em dia já pegar uma célula, por exemplo, uma célula de bactéria, e sequenciar o genoma dela inteiro de uma vez. Através dessas tecnologias de última geração. Assim como aumentou a tecnologia associada aos sequenciadores, diminuiu muito o preço, né? O custo de sequenciar um genoma reduziu muito. Então, lá em 2001, um custo de sequenciar um genoma como o genoma humano era quase 100 milhões de dólares. Né? E desde 2015, esse custo ele diminuiu 100 mil vezes. Hoje, né? Hoje é um pouco mais barato, mas, por exemplo, em 2019, o custo de sequenciar o genoma humano era de 1.300 dólares. Então, para vocês verem o quanto hoje é mais fácil ter acesso a essa tecnologia. E a gente vai já ver por que isso é importante. Um grande projeto, né, que foi desenvolvido aí de sequenciamento foi o projeto do genoma humano, que foi proposto pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, que eles estavam interessados em desvendar quais eram os efeitos da radiação no DNA. Então, para conseguir sequenciar todo o genoma humano, todos os 3 bilhões de nucleotídeos do genoma humano, foi um investimento de 3 bilhões de dólares, ou seja, $1 por nucleotídeo. O projeto iniciou em 1990 e tinha previsão de terminar em 15 anos, ele conseguiu ser concluído em 13 anos, mas foi um esforço muito grande com participação de universidades do mundo todo,
vários laboratórios se uniram para conseguir fazer o sequenciamento do genoma humano, né? E como a gente viu no gráfico anterior, 13 anos depois desse projeto, vamos dizer, lá em 2016, a gente consegue sequenciar o mesmo genoma humano em uma semana por $1.000. Hoje em dia, já tem estudos que pretendem sequenciar 1.000 humanos para estudar as diferenças entre eles, né? A genética de populações sendo aplicada. Quais são as aplicações de sequenciamento de DNA? Para que serve sequenciar o DNA? Uma aplicação muito interessante de sequenciamento é a medicina personalizada. Como assim? Por exemplo, o câncer, né? A gente tem aí as técnicas de quimioterapia sendo utilizadas para tratamento de câncer, porém a quimioterapia ela não é uma técnica eficiente para todos os pacientes de câncer, porque existem vários tipos de câncer. O mesmo tipo de câncer, por exemplo, o câncer de fígado, ele não é o mesmo em pacientes diferentes. Ele tem genes sendo expressos em um paciente que não estão sendo em outros, né? E o contrário também. Então, a partir do sequenciamento de DNA com custo bem mais baixo, a gente consegue fazer um tratamento personalizado de doenças. Um tratamento que seja melhor para cada paciente, baseado no seu genoma, baseado nas suas sequências genômicas. Outra aplicação interessante são as análises evolutivas, né? O que é a análise evolutiva? A gente consegue, através do sequenciamento, relacionar espécies ancestrais com espécies atuais. E a gente consegue ver em que ponto da evolução essas espécies divergiram. Por exemplo, né, os macacos e os humanos, em que ponto eles divergiram. E através dessas análises evolutivas, a gente percebe que a diferença do nosso genoma para o genoma de outros organismos é muito pequena. Né? A gente tem uma expressão muito diferente de um organismo para o outro, mas genomicamente o genoma não é tão diferente, né? E a gente tem algumas espécies de interesse aqui para ser avaliados para fazer essa análise evolutiva. Além disso, como a gente está conversando, uma técnica que está sendo muito atual agora, porque a gente consegue, através do sequenciamento, ter acesso ao genoma dos vírus, né, o genoma dos micro-organismos. Através do sequenciamento, a gente consegue identificar as variantes, por exemplo, das doenças, como foi feito, né, com o SARS-CoV, porque são pequenas mutações que vão mudar a função de algum gene, que vai aumentar a taxa de transmissão, que vai aumentar a carga viral, vai alterar a gravidade da doença que vai ser causada. Então, nada disso seria possível sem o sequenciamento de DNA. A partir do sequenciamento de DNA, a gente também consegue encontrar quais são os melhores alvos para desenvolver vacina, quais são os melhores alvos para desenvolver medicamentos. Então, é uma técnica básica para outras aplicações. Outra técnica muito interessante, né, que é a clonagem do DNA recombinante. Eu acho que, assim, grande parte das pessoas que fazem biotecnologia, engenharia de bioprocessos, que se interessam por essa área, tem um certo apreço pela engenharia genética, por essa questão, né, do DNA recombinante. E a gente vai entender um pouquinho como isso é feito, né, e a diferença de alguns conceitos que às vezes são confusos. E agora vocês entraram na universidade, vocês são calouros e vocês precisam ter isso bem claro para repassar a informação para a sociedade de forma correta, tá? Porque muitas vezes as pessoas têm preconceitos, por exemplo, com alimentos transgênicos, mas nem sabem como eles são feitos e como eles são desenvolvidos, qual é a intenção, qual é a função. Então, vamos lá. O que é a clonagem de DNA? A clonagem de DNA é basicamente uma PCR. Por quê? Também é um processo de fazer cópias idênticas de um pedaço de DNA, mas isso é feito de outra maneira aqui, né? Como? A gente pega o nosso gene, nosso fragmento de DNA de interesse, né? Por exemplo, o gene da insulina humana, o gene humano. E a gente vai inserir esse gene numa peça de DNA circular chamado plasmídio, né? Que o plasmídio é um DNA bacteriano. Então, como eu tenho o gene de um humano junto com o plasmídio de uma bactéria, são dois fragmentos de DNA de organismos diferentes, a gente chama isso de DNA recombinante, tá? Por que isso é possível? Por aquilo que eu falei lá no início para vocês. Porque todos os organismos, apesar das nossas diferenças, nós temos o mesmo código genético. O DNA, ele tem a mesma linguagem em todos os organismos. Então, é possível que eu consiga unir organismos tão diferentes como um humano e uma bactéria, através do DNA recombinante, tá? Então, essa inserção desse gene nesse plasmídio, ele é feito usando algumas enzimas que cortam e colam. Então, vão cortar o DNA do humano, vão inserir lá no DNA da bactéria, vão colar, e a gente vai ver isso, como isso é feito, tá? Essas enzimas, elas são chamadas de enzimas de restrição. Então, uma enzima de restrição, ela vai cortar locais específicos do DNA. Então, cada enzima tem o seu sítio de restrição.
Então, aqui a gente tem o exemplo da enzima EcoR1, que é uma enzima de Escherichia coli, tá? Eu tenho uma sequência, esse daqui é o sítio de restrição dessa enzima. Então, quando essa enzima localiza essa sequência dentro de um genoma, ela vai lá e faz um corte específico, tá? Esse corte, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser esse corte aqui de extremidades que ficam com essa ponta solta, né? Ou outra enzima, como a SMA1, ela pode fazer um corte que deixa essas pontas retas, né? Então, é assim que eu faço, é assim que eu desconecto os meus genes de interesse do genoma humano, por exemplo, para conectar no plasmídio, através de enzimas de restrição. Depois que eu cortei o meu fragmento de DNA, eu tenho uma enzima chamada DNA ligase, que a gente já viu ela lá no processo de replicação de DNA, né? Que ela vai ligar lá a dupla fita. E o que ela faz? Ela vai ligar esses fragmentos. Então, essas extremidades pegajosas, como está aqui na imagem, né? Essas extremidades são complementares, elas vão se unir, mas vão ficar algumas lacunas. A DNA ligase vem lá e sela essas lacunas e fecha esse DNA. Por que isso é importante? Então, vamos lá. Eu tenho meu gene alvo, né? Como está aqui, o gene da insulina. Eu tenho meu plasmídio. Eu vou cortar tanto o plasmídio quanto o gene pelas minhas enzimas de restrição. Tá aqui as minhas pontinhas complementares, ó. Eu vou usar a DNA ligase para ligar esses dois fragmentos. E aqui eu tenho o plasmídio recombinante. O que eu faço com isso? Eu pego esse plasmídio recombinante e vou inserir dentro de uma bactéria, tá? Através de um choque térmico. Porque um choque térmico ele vai desestabilizar a membrana plasmática da bactéria e vai permitir que essa membrana fique flexível para o meu plasmídio entrar na célula. Então, algumas bactérias vão aceitar esse plasmídio e esse DNA vai fazer parte aqui da minha bactéria. Outras não, tá? Então, a gente precisa selecionar quais bactérias têm o meu DNA de interesse. Então, eu venho para cá. O que tem nesse meu plasmídio? Além do meu gene de interesse, o meu plasmídio ele tem um gene de resistência a antibiótico. Para que serve isso? Depois que eu fiz a transformação, que a gente chama, depois que eu tentei inserir esse plasmídio na minha bactéria, eu vou colocar essa bactéria no meio de cultura que tem antibiótico. E o que vai acontecer? Só vai crescer nesse meio de cultura as bactérias que têm gene de resistência àquele antibiótico. As bactérias que não são resistentes vão morrer. E assim eu consigo selecionar as minhas bactérias que contêm o meu plasmídio recombinante, tá? Depois que eu selecionei a minha bactéria, eu vou pegar essas bactérias que estão aqui na minha colônia, na minha placa, vou colocar elas para serem cultivadas e elas vão se reproduzir, né? As bactérias se multiplicam muito rápido, então elas vão crescer, produzir uma quantidade muito grande de cópias do meu DNA recombinante. E elas são induzidas a expressar esse gene. Qual é a expressão do gene? É a insulina humana, né? Então, tendo essa expressão, eu consigo depois que o gene seja transcrito em RNA mensageiro, traduzido em proteína, como a insulina, e eu consigo isolar essa insulina, que vai ser uma insulina humana produzida em uma bactéria, né? E é exatamente assim que hoje em dia é feita a produção de insulina recombinante. Ao invés de você produzir num órgão humano, você produz insulina numa bactéria. Então, você tem aqui o DNA das células do pâncreas humano, você isola esse gene da insulina humano, insere ele num plasmídio de bactéria, através do corte das enzimas de restrição, você forma o seu DNA recombinante, introduz ele numa bactéria, e você coloca isso num tanque de fermentação, um tanque que vai produzir uma quantidade muito grande de bactérias que vão expressar essa insulina. Então, depois você consegue pegar essa insulina, extrair, purificar e comercializar, né? É uma grande aplicação da biotecnologia, é um produto muito interessante, muita gente não sabe que tem biotecnologia envolvida nesse processo. Outra aplicação do DNA recombinante, a produção de vacinas, né? A biotecnologia está muito em alta agora durante a pandemia, então eu vou falar algumas coisas aqui e vocês vão associar com o que está sendo observado no nosso dia a dia. Então, a primeira geração de vacinas são as vacinas clássicas, né? Elas utilizam vírus, como nesse caso aqui do SARS-CoV-2, que ele vai ser inativado, atenuado, para quê? Para ele que não cause a doença no paciente, mas mesmo assim consiga gerar uma resposta imune no sistema imunológico, né? Ou seja, eles são micro-organismos que não são capazes de se replicar, como é o caso da Coronavac. Mas até para inativar esse vírus, eu preciso de biologia molecular, eu preciso de engenharia genética, né? Ele não é um organismo modificado, ele não tem DNA recombinante, mas ele foi atenuado, ele foi inativado, e para isso eu preciso de técnicas
de engenharia genética, né? A segunda produção de vacinas, a segunda geração de vacinas, ela é produzida com as proteínas do vírus, né? Ou seja, não é o vírus inteiro, você isola somente as proteínas, você induz o vírus a produzir aquela proteína, isola aquela proteína e aquela proteína vai gerar uma resposta imunológica no corpo, que é o caso da Novavax. E a terceira geração de vacinas, que são as chamadas vacinas genéticas, né? Apesar de todas terem tecnologias genéticas envolvidas, mas são as vacinas genéticas porque elas são vacinas de ácidos nucleicos, né? Como a da Pfizer, da Pfizer-BioNTech, e as vetorizadas, como a da Oxford. Então, o que acontece? Essas vacinas, elas não utilizam o vírus, elas utilizam o material genético do vírus, o RNA mensageiro do vírus, né? E as vetorizadas utilizam um vírus enfraquecido, que vai transportar esses genes para dentro das células. Então, isso aqui é pura engenharia genética, pura biotecnologia aplicada no nosso dia a dia, aí na utilização das vacinas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a revolução da biotecnologia dentro da área da agricultura, dentro da área dos alimentos, né? Em relação aos alimentos transgênicos. Então, a gente tem 3 gerações de culturas geneticamente modificadas, né? A gente estava falando de DNA recombinante, agora a gente vai falar dos organismos geneticamente modificados, tá? A gente estava falando até então de um DNA que estava sendo expresso numa célula de uma bactéria e você isola um produto, né? Isola uma proteína, você usa a bactéria como uma biofábrica de algum produto. Nesse caso aqui, dos organismos geneticamente modificados, das plantas transgênicas, não é mais uma bactéria, você está modificando a cultura, você está modificando a planta. Então, a primeira geração de culturas geneticamente modificadas, a intenção era fazer características agronômicas de resistência a pragas, a herbicida, a vírus. A gente tem também uma segunda geração de culturas geneticamente modificadas, que são aquelas que têm as características nutricionais melhoradas, né, quantitativamente e qualitativamente. E uma terceira geração, que é uma geração mais atual, mais recente, onde as plantas elas estão sendo destinadas à síntese de produtos, como vacinas, hormônios, ou seja, assim como eu uso uma bactéria para produzir insulina, eu posso também utilizar uma célula de planta ou uma planta inteira para produzir anticorpo, para produzir hormônio. E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas culturas, né? O primeiro exemplo, o exemplo mais famoso, é o algodão e o milho BT, né, que são os transgênicos. O milho BT é a variedade mais difundida no Brasil, ele é muito plantado, 97% da plantação de milho e soja do Brasil é transgênico, né? E, basicamente, ele tem esse nome BT porque ele tem genes da bactéria Bacillus thuringiensis. E por que eles têm esse gene? A função única desses genes dentro dessas duas plantações de algodão e de milho é expressar proteínas tóxicas na planta que vão atuar como um inseticida contra insetos da ordem Lepidoptera, que é a ordem de insetos que ataca essas plantações. Ou seja, ele não tem nenhuma modificação nutricional, ele não é melhor que o milho convencional, ele não tem nenhuma modificação quantitativa, ele simplesmente tem a expressão de uma proteína que atua como um inseticida, que protege essa cultura. Outro exemplo da primeira geração de culturas geneticamente modificadas é a soja, né? A soja, ela tem a introdução de um gene de uma bactéria chamada Agrobacterium, né? Esse gene vai conferir para essa soja uma tolerância a um herbicida chamado glifosato, né? O que é interessante, essa soja, a Roundup Ready, ela é comercializada por uma empresa, que é a Monsanto, assim como esse herbicida. O herbicida também é comercializado por essa empresa. Então, tem um interesse econômico relacionado a essa cultura. Por quê? Porque se você compra uma soja geneticamente modificada que é resistente a um tipo de herbicida, você obriga o seu cliente a comprar o herbicida que você vende, né? Então, o glifosato ele é um produto para controlar plantas daninhas, para limpar áreas de plantio. E por que é interessante a soja ser resistente a esse controle? Porque você consegue aplicar o glifosato, matar somente as ervas daninhas e você não prejudica a sua cultura. A soja continua lá intacta, né? Então, isso é muito interessante também do ponto de vista agronômico, do produtor. Não tem nenhuma modificação para o consumidor. Diferente da segunda geração de culturas geneticamente modificadas, onde a gente já vai ter essa aplicação para comercialização, né? Então, aqui a gente tem o tomate Flavor Saver, que foi o primeiro produto transgênico
Transgênico não, desculpa, a gente vai já entender a diferença de OGM para transgênico. Então, esse tomate, ele é modificado, né, porque ele tem um gene que vai interferir na produção de uma enzima, que é a poligalactonurase. Isso vai impedir o amolecimento prematuro dos tomates, vai permitir que ele resista ao transporte. Então, ele vai chegar no supermercado, vai chegar para o consumidor num estado de conservação muito melhor, né? E o tomate é um produto que é muito visual. Você não quer comprar um tomate batido, um tomate feio. E ele foi aprovado para comercialização em 1994 nos Estados Unidos, porém ele não teve muito sucesso de mercado e a produção cessou em 1997. E esse exemplo é interessante, que justamente para a gente entender a diferença entre um OGM e um transgênico. Por que o tomate não é um transgênico? Porque o tomate não tem o gene de nenhum outro organismo, como no caso da soja, do milho, do algodão. Essas culturas, elas têm o gene de um micro-organismo, tem o gene de uma bactéria, né? No caso desse tomate, ele tem um gene alterado, mas é um gene próprio do tomate. Então, ele não é um organismo transgênico. Ele é simplesmente um organismo geneticamente modificado. Tá? Então, nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, mas todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Isso é uma coisa que as pessoas fazem confusão e é importante vocês terem isso claro na cabeça de vocês. Tá? Outro exemplo da segunda geração é o arroz dourado, vocês já devem ter escutado falar. Esse sim é um organismo transgênico, porque ele contém 2 genes de narciso, que é uma planta, e o gene de uma bactéria. Tá? Isso vai levar esse arroz a produzir beta-caroteno no endosperma das sementes e vai aumentar a produção de beta-caroteno nesse arroz. Então, esse aqui é o que a gente chama de arroz dourado. Ele tem uma quantidade muito maior de beta-caroteno. E ele auxilia a reduzir mortalidade, cegueira, causada pela deficiência de vitamina A nos países pobres, cuja alimentação básica dessa população é o arroz. Então, diferente da primeira geração, esse tipo de cultura ele já tem um incremento nutricional, ele tem um objetivo nutricional para o consumidor. E agora, né, saindo um pouco dos organismos transgênicos, eu vou falar um pouquinho que nem, como a gente estava conversando, né, que nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, então agora a gente vai deixar um pouquinho de lado os transgênicos para falar sobre os OGMs. Como a gente pode editar um gene, editar uma sequência, sem necessariamente inserir um gene novo dentro de um organismo, tá? Então, a gente faz isso cortando o DNA, inserindo sequências dentro da sequência de um gene, não necessariamente colocando outros genes novos, tá? Só alterando os genes que aquele organismo já tem. Então, a gente tem vários métodos para fazer isso, né? Basicamente, a gente faz cortes na molécula de DNA e isso permite a manipulação de organismos de uma maneira revolucionária. E é uma ferramenta muito importante para pesquisa biológica, porque a gente pode inativar genes para descobrir qual é a função desse gene. Se eu inativar esse gene, o que vai faltar no organismo se esse gene não estiver funcionando? É assim que a gente investiga. A gente consegue investigar a relação do gene e doença, justamente por isso, né? Você inativando o gene, ele vai causar alguma doença? E você consegue corrigir genes defeituosos para aplicação terapêutica. Por exemplo, eu botei aqui um exemplo da anemia falciforme. A anemia falciforme ela é uma doença causada pela mutação de uma única base na sequência de DNA. Uma única base trocada faz com que a hemoglobina passe dessa forma normal para essa forma falciforme. Então, se eu puder editar a minha sequência, se eu puder corrigir essa única mutação, eu consigo reverter o quadro dessa doença. Né? Uma técnica que está muito em alta, que na verdade foi o tema que me pediram para falar nessa palestra para vocês, mas como eu sei que vocês estão entrando agora no curso, eu precisei fazer todo esse apanhado, todo esse contexto de técnicas para vocês conseguirem entender como funciona essa técnica, que eu adoro, que eu acho incrível, que eu acho revolucionária, que é o sistema CRISPR-Cas. Né? O sistema CRISPR-Cas, ele é um sistema de defesa dos micro-organismos, dos procariotos, das bactérias e das arqueias. Isso por si só já é muito interessante, né? Como a gente sabe, a gente toma vacina para produzir uma resposta imunológica do nosso corpo e produzir uma memória. Quando você toma vacina, o seu corpo responde àquela vacina e quando aquele organismo for invadir o seu sistema imunológico, você já vai ter resposta contra ele. Até então, isso de ter memória imunológica era algo associado somente aos eucariotos. Tá? Somente aos organismos eucariotos. E a descoberta do sistema CRISPR-Cas mostrou que os procariotos, as bactérias e as arqueias, também têm um sistema de memória imunológica para combater infecções.
né? E como isso acontece? Então, basicamente, essa aqui é a estrutura de um sistema CRISPR-Cas. A gente vai já ver para que ele serve, né? Mas dentro de uma célula de procarioto, ele tem genes Cas, né? Por isso que ele tem esse nome, e ele tem um locus CRISPR. O que é esse locus CRISPR, né? CRISPR é uma sigla para sequências, repetições interespaçadas e regularmente interespaçadas. Basicamente, a gente tem aqui sequências repetidas, repetições, que são interespaçadas, né, regularmente por essas sequências coloridas, que a gente vai já descobrir o que são. Esse é o sistema CRISPR-Cas. Então, olhando aqui para essa figura, a gente vai entender mais ou menos para que ele serve dentro da célula, tá? Aqui eu tenho um bacteriófago, que é uma bactéria um vírus que invade bactéria, tá? Quando o bacteriófago se deposita aqui na membrana da bactéria, ele vai inserir o material genético dele, tá? O genoma do invasor, ele vai inserir esse material genético dentro da célula. O que o meu sistema CRISPR-Cas faz? Ele ativa essa enzima Cas. Essa enzima Cas corta um pedaço desse DNA do genoma do invasor aqui do meu bacteriófago e ele insere dentro desse locus CRISPR, tá? Então, quer dizer que cada sequência colorida dessa aqui é um pedacinho do genoma de algum invasor, né? Então, isso aqui é a memória do CRISPR, tá? Ele guarda um pedacinho de cada invasor. Depois, quando houver uma nova infecção desse mesmo bacteriófago, o que o sistema da bactéria vai fazer? Ele vai transcrever esse locus CRISPR, vai formar vários RNAs mensageiros, vai processar, né? E ele vai identificar. Então, quer dizer que esse vermelho é a sequência referente ao genoma desse hospedeiro. Quando esse hospedeiro invadir de novo essa célula, esse RNA vai formar um complexo com as enzimas Cas, e ele vai degradar o genoma desse invasor, ele vai impedir uma nova infecção. Então, basicamente, é isso que o sistema CRISPR-Cas faz. Ele impede novas infecções dentro das bactérias e das arqueias, tá? Por que isso é interessante? Essa técnica, né, esse sistema, ele foi adaptado para fazer edição de genomas. Lá a gente pode ver que a gente tem aqui vários RNAs sendo processados, que vão formar um complexo aqui com as enzimas, que vão identificar o genoma do invasor. Então, esse sistema ele foi aprimorado para ser usado como uma ferramenta de engenharia genética. Nessa nova versão, que a gente usa como ferramenta, a gente vai ter também um RNA associado aqui, que é o que a gente chama de RNA guia, que vai se associar a uma enzima, que é a enzima Cas9, tá? E o que ele faz? Esse complexo de RNA e enzima Cas, ele consegue localizar dentro do genoma uma sequência. Como ele localiza? Por complementariedade de bases. Por isso que o nome do RNA é RNA guia, tá? A sequência que está codificada aqui no meu RNA guia é a sequência que ele vai procurar dentro do meu DNA-alvo. E essa enzima Cas9, ela consegue fazer cortes específicos na dupla fita de DNA. E a gente vai já ver algumas aplicações disso, né? Mas essa técnica, apesar de parecer simples, ela é muito revolucionária dentro da engenharia genética. Inclusive, as duas criadoras, né? A Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna ganharam em 2020 o Prêmio Nobel de Química por causa dessa técnica, porque através dela a gente consegue editar o DNA. Como a gente faz isso, né? Então, a gente tem aqui o nosso sistema CRISPR-Cas, a gente tem aqui uma sequência genômica. Vamos dizer que esse DNA aqui é a sequência onde eu tenho o meu gene ali da anemia falciforme, né? Que eu tenho uma mutação. Então, eu consigo localizar essa sequência dentro do meu genoma, dentro dos 3 bilhões de pares de base do genoma humano, eu consigo localizar essa sequência específica e eu corto o meu DNA exatamente onde eu tenho essa mutação, tá? Vou fazer um corte na dupla fita de DNA. A própria célula, ela tem um sistema de reparo, ela não vai permitir que esse DNA fique cortado, né? E existem duas vias de reparar esse corte. A primeira via, que a gente chama, é a via por junção de pontas não homólogas. Ou seja, a minha célula vai reconhecer que eu tenho um buraco aqui nesse DNA e ela vai dar um jeito de corrigir isso. Como? Ou inserindo algum fragmento de DNA aqui para preencher esse vazio, ou simplesmente juntando esse pedaço e vai ficar faltando um pedaço aqui, né? Isso a gente chama de inserção, quando esse pedaço ele é inserido, ou deleção, quando ele é unido aqui, né, sem a base que foi retirada. Isso é um tipo de
correção, vamos dizer assim, desse corte, tá? Então, a gente junta as pontas geradas por esse corte e vai gerar uma sequência não funcional. Por quê? Porque você interrompeu a sua sequência, você adicionou uma sequência que não fazia parte do seu gene, ou você tirou uma sequência que fazia parte do seu gene. Então, quando eu falo, por exemplo, numa vacina, que um vírus ele foi inativado, eu posso estar falando de uma técnica como essa. Você simplesmente inativa o gene que permite que aquele gene se replique, que aquele vírus se replique, tá? Então, é através da engenharia genética que a gente consegue inativar genes. Outra forma de corrigir esses cortes que a gente tem é o reparo dirigido por homologia. Então, o que significa isso? Eu tenho aqui um corte, um buraco, e eu vou fornecer, junto com o meu sistema CRISPR-Cas, eu forneço um DNA molde. E aí, esse DNA é parecido com o DNA que eu cortei. E a célula vai entender que esse DNA faz parte desse meu fragmento e vai inserir esse DNA aqui. Por que isso é útil, né? Como eu falei lá no caso da anemia falciforme, eu tenho uma deficiência, uma mutação de uma única base. Se eu conseguir cortar essa única base e substituir pela base correta, eu corrijo aquela sequência e eu corrijo aquela doença, né? E com isso eu consigo fazer o que a gente chama de terapia gênica, né? Editar, né? Corrigir doenças genéticas. Ou eu consigo fazer o contrário, inserir uma mutação, pegar uma sequência que está correta, inserir uma mutação e gerar células mutantes para ver, né, o que essa mutação vai influenciar na minha célula. Então, é uma técnica simples que tem várias aplicações. Por isso que o CRISPR é tão interessante. A gente tem algumas aplicações aqui, alguns exemplos, né? Então, como eu falei para vocês, mutações que causam doenças podem ser corrigidas, principalmente as doenças monogênicas, ou seja, essas doenças que são causadas pela mutação de um único gene, como a distrofia muscular de Duchenne, a fibrose cística, hemofilia, anemia falciforme, várias doenças podem ser corrigidas dessa forma. E também é uma promessa para tratar e prevenir doenças mais complexas, como câncer, já tem aplicações do CRISPR com doenças cardíacas, com doenças mentais, com HIV, não só na área da medicina, a gente também tem aplicações do CRISPR na área da agricultura. Então, a gente pode usar o CRISPR para produzir alimentos, para editar genomas, para desenvolver medicamento, para produzir vacinas, para manipular micro-organismos, né? Por exemplo, manipular micro-organismos para produzir biodiesel, para produzir proteína de interesse, para aconselhamento genético, né, para produção de biocombustível, como eu falei para vocês, e para melhoramento genético. Então, é uma técnica simples que tem diversas aplicações. Até então, tudo que nós falamos aqui, né, sobre DNA recombinante, sobre engenharia genética, todas essas mudanças que a gente faz nos genomas, elas são feitas em células somáticas. O que são as células somáticas? São aquelas que só vão afetar alguns tecidos, né? Elas não vão passar de uma geração para outra. No entanto, as alterações feitas nos genes das células germinativa, ou seja, as células de óvulo e espermatozoide, ou nos genes de um embrião, podem ser passadas para a geração futura, né? E existe uma questão ética muito grande envolvida em relação a isso, né? E com base nessas preocupações éticas, a edição de células germinativas e de embriões, ela é atualmente legal em diversos países. Na verdade, ela é ilegal em todos os países que têm condições financeiras para fazer essas técnicas. E vocês devem lembrar que em 2018 teve uma grande polêmica lá na China, porque em novembro de 2018, um pesquisador, o He Xiankui, ele chocou a comunidade científica porque ele anunciou, através de um vídeo do YouTube, que ele tinha criado os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo, né? E ele modificou esses bebês através do CRISPR, através dessa tecnologia que a gente acabou de ver. E ele implantou esses embriões numa mulher que deu à luz a duas meninas, que são duas gêmeas, é a Lulu e a Nana, que são os primeiros bebês geneticamente modificados do mundo. Então, ele alterou os gêmeos desses bebês para protegê-los do vírus HIV. E existe uma discussão calorosa, né? Atualmente ele está preso. As pesquisas com edição genômica de embriões e de células germinativas foram suspensas, as medidas de proibição cresceram depois desse caso, né? Porque ainda não se sabe de que forma a edição de genomas tem influência nas gerações, né, que vão se passar, né? Então, isso levanta uma questão muito grande dentro da biotecnologia, que a gente, como profissional, tem que levar em consideração, né? E eu deixo aqui um questionamento para vocês, né? Será que a sociedade está pronta para alteração genéticas em linhagens germinativas? Né? A partir daí, surgem diversos questionamentos.
Se eu posso editar um óvulo, editar um espermatozoide ou um embrião, eu posso escolher a cor dos olhos do meu filho, posso escolher se eu quero que ele seja inteligente, que ele seja mais atlético. Deixa eu ver se consegue aqui o GIF, está passando aí para vocês? Então, é uma questão ética bem grande associada a isso. A gente precisa se questionar como cientistas. Agora vocês estão entrando aqui na área da biotecnologia, né? A gente viu que dá para fazer muita coisa interessante com a biotecnologia. A gente consegue resolver doenças, a gente consegue melhorar a agricultura, melhorar o meio ambiente, a gente consegue fazer várias coisas positivas, mas essas tecnologias também podem ser usadas com mais intenções, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado aí com o que a gente faz, com os nossos objetivos, né? E é isso, gente, era um pouquinho do que eu queria falar para vocês. Eu deixei aqui esse slide final, que é uma foto minha que eu acho que a biotecnologia representa para mim. Eu acho que a ciência é a luz no mundo, principalmente nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo, de negacionismo. Então, a gente tem que valorizar a ciência e a gente tem que fazer isso com seriedade, né? E aqui fica o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser entrar em contato comigo, eu adoro conversar sobre o curso, sobre essas questões. Se quiserem conversar comigo, me sigam aí, estou aqui à disposição de vocês. E é isso, obrigada. Perfeito, Júlia. Muito obrigada. Agora vamos para as dúvidas, tá bom? Tá. Preparada? Vou interromper aqui a apresentação para eu ficar vendo vocês. Tá bom. O Paulo Júnior foi o primeiro a perguntar e ele está dando bom dia. Não sei por quê. Acho que ele está fora do país, hein? Ele falou assim: eu tenho uma dúvida sobre uma pessoa que não tem o gene P53 e queria saber se tem processos biotecnológicos para reverter esse quadro. Tá. O gene P53 é um gene promotor, né? A pessoa, geralmente, não é que ela não tenha o gene, tá? Ela tem um problema na expressão desse gene. Ele tem o gene, mas ele não está sendo expresso. A gente pode tentar solucionar isso? Sim, existem técnicas para isso, como eu mostrei para vocês, né? Às vezes, não é um problema de expressão gênica, às vezes é um problema de regulação gênica. Às vezes, esse gene está sendo inibido por alguma proteína, é um problema de regulação. Lembra que eu falei para vocês que o gene ele não é só expressão de proteínas, ele tem sequências não codificantes, tem sequências reguladoras. Então, primeiro, para saber se é possível resolver esse problema, a gente precisa descobrir por que esse problema. Por que esse gene não está funcionando? É um problema de expressão? É um problema de regulação? Ou então ele está sendo traduzido, mas a proteína está se perdendo, a proteína está inativa, tem uma mutação nesse gene que faz com que essa proteína tenha uma sequência de aminoácidos incorreta e perca a sua função. Então, assim, mesmo as coisas mais simples, elas precisam de muita investigação, porque para você poder solucionar, você primeiro tem que investigar qual é a real origem. Então, a genética tem disso, né? A gente tem vários níveis de regulação. A gente tem a nível de DNA, a nível de RNA, a nível de expressão de proteínas. Então, não necessariamente esse defeito ele está associado ao gene. Ele pode estar associado ao RNA mensageiro, ele pode estar associado à proteína, que é deficiente, né? Quando o problema está na proteína, você entende-se que o problema vem antes, né? Porque a proteína depende do RNA, que depende do DNA. Mas tem essas questões éticas envolvidas aí. A gente ainda não pode. A gente tem algumas tecnologias de terapia gênica aí disponíveis no mercado, mas elas são extremamente caras, né? E nem todos os países permitem que sejam utilizadas. Certo. Depois o Paulo coloca aqui se foi bem respondida a pergunta. Acredito que sim, né? Vamos lá agora para a Luísa. Ela perguntou se as bebês, né, modificadas da última parte, elas conseguem se proteger contra o HIV. Então, uma história bem polêmica, né, essa história das bebês, porque, como eu falei para vocês, elas foram modificadas, né, os embriões foram modificados, elas ainda são bebês. A gente não sabe exatamente que consequências isso vai ter. Até então, elas são bebês normais, né, mas a gente não sabe, até então, que consequências isso pode ter no futuro, porque como eu mostrei para vocês, o CRISPR, ele é uma técnica específica, né? É uma técnica que vai lá no alvo de DNA. Mas pensem vocês que aquele RNA guia lá do CRISPR, que vai guiar o meu sistema para a minha região de interesse,
ele tem 20 nucleotídeos, certo? E o meu genoma tem 3 bilhões de nucleotídeos. Então, qual a probabilidade de eu ter uma sequência de 20 nucleotídeos repetida? Quem me garante que a edição foi feita no gene de interesse, no gene correto? Então, são respostas que nós ainda não temos, né? Por isso que, inclusive, a Jennifer Doudna, que foi quem desenvolveu essa técnica, condenou a atitude, né, desse cientista chinês de ter feito essa edição, porque a gente não tem segurança, a gente não tem garantia ainda da técnica para fazer esse tipo de modificação. A gente não sabe como isso vai se expressar, né? Então, realmente, assim, alguém teria que fazer a primeira vez, ele foi lá, fez, né, meteu a cara, tá preso, mas vai servir para que a gente saiba realmente como vai funcionar essa questão da edição gênica em bebês, já que é a primeira vez que foi feita, né? Até então, as bebês nasceram sem HIV. Só perguntar aqui, Júlia, para a produção, se a gente faz mais uma pergunta aqui, porque já tem mais uma, ou a gente passa logo para a próxima palestrante. Deixa eu ver. Acho que eu vou. Eu acho que eu vou mais uma pergunta aqui no chat. Vou fazer essa última aqui, tá? A Bárbara está perguntando quais as sequências de primer utilizadas no PCR são sempre as mesmas? Porque ela viu nessa técnica, que nessa técnica as sequências já estão prontas. Não são sempre as mesmas. Os primers, eles são específicos, tá? Então, por exemplo, se eu quiser um gene de insulina, eu preciso desenhar. Na verdade, essas sequências é o próprio pesquisador que vai desenhar e vou dizer, olha, eu quero esse primer e esse primer. Então, para cada região que você quer amplificar, você precisa de primers específicos. Porque se for o mesmo primer para todas as regiões, você amplifica todas as sequências, né? A técnica não se torna específica. Então, a gente precisa de pares de primers específicos para cada região. Existem alguns que são comuns, né? Por exemplo, a gente faz identificação de bactéria através de um gene chamado 16S. Então, para todas as bactérias que você quiser o gene 16S, você utiliza o mesmo par de primers, tá? Porque esse gene é o mesmo em todas as bactérias. Aí, nesse caso, você pode usar o mesmo, mas se você estiver falando de genes diferentes, aí a gente usa primers diferentes. Muito obrigada, Júlia. Olha, a gente agradece tanto o Cabiotec quanto o KEBP. A presença foi demais, sério mesmo. É um assunto que interessa a todo mundo, né? Todo mundo fica muito ansioso para ver, mas muito obrigada.